Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de muitos jogos, decisões, né, ou decisão aí de uma certa equipe na colocação do Mundial de Clubes, clássicos, né, muitos clássicos. Estamos entrando na semana dos clássicos, né? Tivemos alguns clássicos já esse final de semana e vamos ter o grande derby aí nesse meio de semana, Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena. Meus queridos, vamos conversar então sobre os jogos, né? Já dei uma pincelada aqui o que a gente vai abordar. Eu vou projetar como que vai ser esse Palmeiras e Corinthians agora no meio de semana, tá bom? E também vou dar minha opinião do jogo do Flamengo, que eu já adianto, não jogou aquilo que eu espero, tá? Iniciando então o Al-Ahly 2, Flamengo 4. Abdelkader fez os 2 gols do Al-Ahly. Gabriel Barbosa 2 vezes e Pedro também 2 vezes fizeram os gols do Mengão. Cara, foi um jogo muito aquém do Flamengo, sabe? Tipo, se não tivesse rolado a expulsão do jogador do Al-Ahly, o Flamengo teria perdido também essa partida, tá? É óbvio que a gente leva em conta, né, que o jogador foi expulso, que o jogador tomou o cartão amarelo, depois o cartão vermelho, quer dizer, o cartão vermelho num lance que, na minha visão, foi muito exagero do árbitro. Não acho que deveria ter expulsado. Inclusive, tinha um jogador no meio da área ali, não era um lance, ele não era o último homem, enfim. Eu achei um certo exagero da arbitragem, mas enfim, também entendo, eu também não vejo como um erro absurdo, apenas como um exagero, tá? Mas o Flamengo venceu, a partir do momento que ficou com um jogador a mais, passou a jogar bem melhor do que a equipe do Al-Ahly, passou a propor mais o jogo, apesar de ter tomado alguns sustos do Al-Ahly também, principalmente contra-ataque, né? A zaga do Flamengo vem falhando bastante nesse quesito, dando muito espaço para a equipe adversária armar jogadas, pensar. E eu acho que essa vai ser a tônica do Flamengo para o restante da temporada, se manter, né, o Vitor Pereira no cargo da equipe. Esse saldo, para mim, no Mundial de Clubes do Flamengo é negativo, tá? Por mais que a equipe tenha ficado em terceiro lugar, né, tenha toda essa questão da comemoração do terceiro lugar, eu acho que foi negativo por conta disso. A equipe poderia ter rendido mais do que rendeu nesse Mundial de Clubes, tá bom? Foi muito, muito abaixo do esperado. Campeonato Paulista, eu não vou me aprofundar, gente. A gente teve 3 0x0, acho que 3 0x0 nesse final de semana. Então essas partidas, cara, eu não vou aprofundar, falar que foi pegado ou não, só vou colocar o resultado aqui, falar o resultado e seguir tocar a barca para os próximos jogos. Fechou? Red Bull Bragantino 0, Mirassol 0. Um exemplo bem claro que eu falei. Depois, o Palmeiras venceu a equipe do Água Santa, né, pelo campeonato. Esses jogos, obviamente, são do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu a equipe do Água Santa por 1x0, gol do Rony no comecinho da segunda etapa. Um jogo muito ruim, muito sonolento, muito fraco, muita briga no meio de campo, briga entre os jogadores também. Então, assim, foi um jogo muito, muito, muito aquém do que as duas equipes poderiam estar apresentando, tá? Jogos às 11 horas costumam ser mais lentos, as equipes criando menos. Então, assim, eu não sei se esse resultado realmente é bom pro espetáculo e pro futebol, tá? Eu acho que deveria rolar um estudo melhor aí das federações, que não vai acontecer, mas esses jogos às 11 horas aí é muito complicado, cara. Esse calor, 11 horas da manhã no Brasil, você tá jogando num sol, pô, de rachar o coco. Enfim, não acho que eu concordo com esse horário, não. É ruim pra todo mundo, ruim pro torcedor que tem que acordar cedo num domingo pra ir assistir o jogo. É ruim pro jogador que tem que ficar lá tomando sol na cabeça, gramado horroroso, enfim. Mas o Palmeiras poderia ter jogado melhor nesse jogo. Acho que a vitória tá de bom tamanho. O Palmeiras foi a equipe que mais incomodou, né? Levou mais perigo pro gol mesmo. Principalmente com a entrada dos meninos, né? Do Endrick, o Giovani começou a titular, isso foi muito bom também. O moleque começou jogando muito bem. Mas foi um jogo muito aquém do que poderia ter sido. E muitos jogos desse Campeonato Paulista foi, tá? Não só desses grandes, mas os outros jogos do Campeonato Paulista também foram muito morosos, assim, muito chatos de acompanhar. E um jogo muito chato de acompanhar foi Portuguesa e Corinthians. O jogo foi lá no Mané Garrincha, no Brasília, e foi um jogo muito, muito fraco, muito abaixo. Cara, foi um jogo ridículo, né? 0x0, não vou me aprofundar muito. Mas projetando pro derby, né, no meio de semana, eu acho que a tônica da partida é rolar um empate também, tá? Acho que Palmeiras e Corinthians chegaram no momento que não estão apresentando um bom futebol interessante. Acho que o Corinthians vai melhorar um pouco pro derby, ou deve melhorar um pouco para o derby. Em relação ao Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está bem. Se jogar aquilo que a gente espera que a equipe jogue, né, que é a referência que a gente tem esse ano, é o jogo contra o Flamengo, que a equipe foi muito bem. Então, se jogar o que jogou contra o Flamengo, a probabilidade da vitória aumenta um pouco, mas eu acho que vai rolar seu empate pela igualdade das equipes até aqui na competição paulista.
Um clássico, vamos começar com os clássicos aqui. São Paulo 3-1 no Santos. Que vareio de bola o São Paulo deu no Santos. Foi vergonhoso assistir essa partida, no caso pro Santos, né? O São Paulo dominou as ações do jogo, do começo ao fim do jogo. O Caleri fez o gol logo aos 16 minutos. Galopo repetiu a dose aos 23 e o Luan fechou no finalzinho do jogo. E ainda sobrou tempo o Rauan, atacante do Santos, fazer um gol de pênalti, o golzinho de honra do Santos. O Santos teve seus 2 laterais expulsos, o que preocupa demais para a próxima rodada, que a equipe vai jogar fora de casa contra o Santo André, naquele campo mesmo sintético. Acho que a vida do Santos está se complicando cada vez mais. Não acho que a equipe vai correr risco de rebaixamento no Paulista. Agora, no Campeonato Brasileiro, provavelmente a equipe vai passar um sufoco danado aí para se firmar na Série A de 2024. Não sei. Vamos ver como que o Santos vai se portar pro restante da competição. A zaga do Santos até foi boa, né? O São Paulo criou poucas jogadas depois que fez 2-0. O Santos conseguiu anular muito bem ali o São Paulo. Mas no finalzinho do jogo, o Luan acertou um belo chute fora da área e deu aí os números finais da partida. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0. Tiquinho Soares e Lucas Piazon fizeram os gols do confronto. Um jogo que o Botafogo sobrou do começo ao fim do jogo. Mais um clássico carioca, Fluminense 2-0 no Vasco com 2 gols de Cano, inclusive o último gol, um golaço lá do meio de campo. Cara, o Cano tá resolvendo a parada pro Fluminense assim como foi ano passado. Eu esperava mais do Fluminense para esse começo de temporada, mais variação, mais outros jogadores assumindo um papel de protagonismo maior do que só o Cano. Mas acho que vai continuar a mesma coisa do que foi ano passado. E se continuar a mesma coisa que foi ano passado, o Fluminense está muito bem servido, porque o Cano realmente resolve a parada, como resolveu nesse confronto contra o Vasco. Campeonato Mineiro, o América Mineiro venceu por 2-1 a equipe do Democrata. Felipe Azevedo e Mateuzinho fizeram os gols pro Coelho e o Luiz Fernando fez o gol para o Democrata. Foi um jogo mediano, assim, foi um jogo bem equilibrado. O América fez logo os 2 gols no primeiro tempo, depois ficou tranquilo. E o Democrata fez o golzinho no final da segunda etapa, mas o jogo foi tranquilo. Mais um clássico mineiro, né? O super clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bruno Rodrigues fez o gol para o Cabuloso e o Hulk fez o gol de falta para o Galo. O terceiro gol de falta do Hulk seguido. Né? O atacante do Atlético vem se tornando um especialista aí nesse quesito aí nesse ano. Mas eu achei que foi falha do Rafael, tá? Eu achei que foi uma falha de posicionamento ali, poderia ter feito coisa melhor, apesar de ter sido uma pancada do Hulk no gol. O jogo foi legal. Se fosse para falar que uma equipe foi melhor, eu falaria, né, que a equipe do Cruzeiro foi melhor e foi realmente. As principais chances de perigo foram do Cruzeiro, tá? Apesar do Atlético ter marcado 2 gols que estavam impedidos. Campeonato Gaúcho, o Inter venceu fora de casa, a primeira vitória fora de casa do Inter nessa temporada. A equipe do Brasil de Pelotas, né? O Pedro Henrique fez o gol de pênalti no comecinho da segunda etapa. E o jogo também foi muito fraco, assim, pouca criatividade, como está sendo o Inter jogando fora de casa. Quem jogou bem, mas assim também, a Avenida teve 2 jogadores expulsos pro Grêmio jogar bem desse jeito, foi o Grêmio. Cristaldo e Everton Galdino fizeram os gols do Imortal, enquanto, como eu falei, o Avenida fez um papelão dentro de campo com 2 jogadores ali quase no a vias de fato com a arbitragem, que é vergonhoso demais, independente de o árbitro estar errado ou não, e estava realmente errado. O jogador tem que manter o controle, né? Porque ele é um profissional e tem que respeitar o outro profissional que está em campo. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia venceu por 1-0 a equipe do Docimel. Aqui, meus queridos, eu não vou me aprofundar muito porque era o time C do Bahia, uma equipe jogadores que dificilmente vão estar jogando essa temporada. E essa vitória do Bahia rebaixou o Docimel, tá? O Docimel ele foi rebaixado no Campeonato Baiano, né, depois dessa derrota para a equipe do Esquadrão de Aço. O Everton fez o gol da partida aí por Bahia. No Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá venceu o segundo colocado por 2-1. Jonathan Cafu e Yuri Castilho fizeram os gols do Dourado, que definiu muita coisa aí nesse primeiro tempo. Até tomou o gol do Kaique também no primeiro tempo, mas pouca coisa aconteceu depois, tá? O Dourado conseguiu ali controlar as ações, como está sendo durante todo o estadual. O Cuiabá está realmente sobrando na competição. Campeonato Paranaense, aí sim um campeonato interessante de acompanhar. Desculpa, mas é a verdade. O Atlético Paranaense venceu por 3-1 a equipe do Operário. Eric, Pablo e Coelho, ou Coelho, eu sempre confundo, né? Impressionante. Coelho fizeram os gols do Furacão. Rafael Lucas com F. Rafael, FH, fez o gol aí do Operário. 3-1, um amplo domínio do Furacão nesse jogo e um amplo domínio do Furacão também no Campeonato Estadual. Provavelmente será a equipe que vai levar o caneco para casa.
porque o Coritiba empatou 0x0 com a equipe do São Joséense e aqui a gente não dá tempo para poupar tempo, né? 0x0, jogo horrível, horroroso, péssimo, fraco. Último jogo, para eu comentar aqui, é o Campeonato Goiano, né? O Goiás venceu por 2x0 a equipe do Goiânia. Lucas Alter e Vinícius fizeram os gols pro Esmeraldino, né? Do confronto também, né? Terminou 2x0. O Goiás fez logo 2x0 no primeiro tempo. Depois foi controlar as ações, dominar tudo a equipe do Goiânia, que não levou perigo nenhum ao gol do Goiás. Então, assim, as equipes sobraram bastante, né? Algumas equipes sobraram bastante, souberam lidar com o adversário nesse final de semana. Mas aqui no final do vídeo eu vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos. Se você curtiu, chegou até aqui, curtiu o vídeo, gostou do vídeo, curte aqui, deixe seu like, não vai custar nada para você, tá bom? E se inscreve também, tá? Acompanha aqui Na Rede Contada uma semaninha, tem 3 vídeos para você acompanhar por semana aqui. E aí você pode estar acompanhando, vendo aqui as minhas principais análises dos principais jogos das equipes da Série A do futebol brasileiro. Fechou? Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.